Olá, meus queridíssimos alunos do sétimo ano do CEFAC. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos continuar o nosso conteúdo, ainda falando sobre o renascimento, né? Estamos falando sobre o renascimento, que o renascimento é o quê? O renascer das ideias, pensamentos, reflexões da Grécia e da Roma Antiga, tá bom? O Renascimento é uma transição da Idade Média para a moderna, beleza? Foi onde aconteceu a crise do feudalismo para nascer, aliás, o capitalismo, tá? Vamos falar sobre as bases do Renascimento. Tia Luciana, qual é a página? Meus amores, a página é a 120 do livro didático de vocês. Então, vocês podem abrir o livrinho, tá? Então, vamos lá? O movimento renascentista teve muitos precursores, ou seja, artistas e pensadores que antes mesmo de um movimento firmar-se, lançaram as bases para seu surgimento. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a literatura, sobre as artes visuais, tá? As características desse tipo de arte, beleza? Let's go! A literatura renascentista caracterizou-se por obras que defendiam a dignidade, a moralidade e o poder individual dos seres humanos. De modo geral, nas narrativas, os seres humanos eram tratados como seres feitos à imagem de Deus. O que significava que eles tinham a possibilidade de ser pessoas criativas e capazes de fazer julgamentos morais, como seres livres que não poderiam ser escravizados por causa do pecado ou de outras travas psicológicas, pois são capazes de seguir a própria vontade, determinação ou destino, como atores sociais, têm o direito de governar o mundo por serem criaturas de Deus, como os seres de alma imortal, uma forma de Deus mostrar o quanto a humanidade é preciosa, e como as pessoas que poderiam alcançar o sucesso por meio de conquistas pessoais. Então, vocês lembram que uma das características do renascentismo é humanismo, que o humanismo é o quê? Não é deixar de acreditar em Deus, né? Mas acreditar que o ser humano é uma obra divina feita pelo Criador Deus e que esse Deus teria nos munido, nos agraciado com várias peculiaridades, com várias características próprias e que essas características que Deus nos concedeu, elas têm a capacidade de mudar o nosso meio ambiente, de mudar a nossa sociedade, tá? Porque Deus nos fez criaturas pensantes, né? Racionais e com muitas virtudes e qualidades. Entre os precursores desse movimento destacam Giovanni Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Dante Alighieri escreveu o poema épico A Divina Comédia entre os anos 1304 e 1321. A obra reproduz as ideias religiosas da Idade Média, mas de maneira diferente, como quando denuncia o excesso de rigor dos pontos de vista da Igreja Católica. Dante, ele vai elogiar a liberdade de consciência, o espírito de investigação e a aspiração ao conhecimento universal. A obra representa uma síntese dos conhecimentos filosóficos, científicos, religiosos e políticos da sociedade medieval. Petrarca foi um poeta e estudioso do latim. Ficou conhecido como pai do humanismo, por sua influência na filosofia humanista, que é uma das características do Renascimento, que a gente já viu.
Petrarca, ele acreditava no estudo do pensamento e da ação humana, não vendo conflitos entre a fé religiosa e o potencial do ser humano. Ele se destacou em razão de seus poemas em italiano, a língua que contribuiu para aprimorar. Entre suas obras estão Odes a Laura, ainda expressando um sentido de religiosidade medieval, e a Apopeia de África, já com aspiração grego-romana. Boccaccio teve como principal obra o Decamerão, em grego 10 dias, coleção de novelas escritas entre 1348 e 1353. Essa obra é considerada um marco literário por romper com a moral medieval, que valorizava o amor espiritual, e iniciar o registro de valores terrenos. Tá? Então, vimos a característica, né, da literatura, que ela defendia a racionalidade, o poder que cada um dos seres humanos é dotado, é agraciado por Deus, a dignidade. E também vimos um pouco sobre Dante Alighieri, as suas principais obras, né? Vimos os principais precursores desse movimento, que foram Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, tá? Aí nessa imagem nós temos Dante e Virgílio encontram Ulisses, cena do canto 26º de A Divina Comédia de Dante, tá? Então temos aí uma foto, né? Uma fotografia, tá? De uma cena dessa obra aí de Dante, viu? Isso lá no século XIV. Certinho? A literatura. Aí nós temos o retrato de Petrarca, no século XVI, óleo sobre painel. Aí nós temos uma pintura. Olha, meus amores, vocês não ligam muito para essas fotos que a tia posta, porque às vezes fica muito tortinho, tá? Mas para vocês terem uma noção melhor de como realmente são as fotografias, as gravuras, os retratos, vocês podem ter toda a liberdade de olharem no livro didático de vocês, tá? Vamos falar um pouco sobre as artes visuais, né? Então, assim como na literatura, a arte visual renascentista, né, no período do Renascimento, foi hábil para expressar a individualidade e dignidade do ser humano. Os retratos dessa época, por exemplo, procuravam expressar a singularidade, unicidade e complexidade psicológica dos seres humanos. Na escultura, podemos eleger como precursor Nicola Pisano, que tomou como exemplo o estilo romano clássico. Seu púlpito do Batistério de Pisa, de 1260, é considerado uma obra-prima. Nessa obra, Nicola Pisano esculpiu relevos tridimensionais, uma inovação que se tornou a marca do início de uma nova fase da história da arte, tá? Então, o púlpito do Batistério de Pisa é essa primeira imagem aí, tá? Que a tia colocou no slide, mas que vocês têm a oportunidade, a chance de visualizarem melhor no livro didático de vocês, na página 121, tá? Então, essa obra aí foi uma obra muito importantíssima, né? Considerada uma obra-prima, uma novidade, né? Já que Nicola Pisano, ele veio com inovações, né? Aí temos os relevos tridimensionais, que dá a ideia o quê? De profundidade, do relevo, das características mais profundas de cada objeto, tá? Em relação aos primórdios da pintura renascentista, Giotto de Bondone
é considerado o primeiro a realizar uma grande inovação, tá? Durante a Idade Média, as pinturas religiosas eram tradicionalmente planas e estáticas. As figuras eram pintadas de frente para o observador e, na maioria das vezes, não havia cenário, como se essas figuras estivessem suspensas no ar. As pinturas de Giotto mostraram figuras como volume, a incorporação a um cenário, de modo que pareciam movimentar-se. Elas também transmitiam sentimentos, por exemplo, amor, o medo, raiva e agonia. Sua obra também denota ênfase à anatomia, né? Ao colorido das cenas, as expressões faciais, a inspiração naturalista e a noção de profundidade, tá? Então, Pisano, né, foi um nome muito importante aí nas artes visuais. No entanto, temos como o maior nome, né, com relação às inovações. Temos Giotto de Bondone, Giotto, tá? Vocês vão ouvir muito falar sobre Giotto, porque ele é foi um artista muito renomado. Aí nessa segunda imagem, por exemplo, temos uma pintura de Giotto de Bondone, chamada A Lamentação de Cristo, tá? E aí é onde Cristo está rodeado de seus apóstolos, de sua mãe Maria, Maria Madalena, tá? Os anjinhos aí em cima. Então, Giotto, ele vem para trazer, para abrir esse leque de possibilidades das artes visuais, beleza? Meus amores, beijos. Vamos dar continuidade na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus. Beijinhos.